Não foi difícil para Ross saber o que fazer. Seus valores determinaram tudo. Atuaram como uma bússola pessoal para guiá-lo por meio de uma situação eivada de perigo. Escalante deixou o sistema educacional de Los Angeles em que trabalhava e se mudou para o norte da Califórnia. Por quê? Não podia mais ser parte de uma organização em que não havia, como acreditava, padrões para o desempenho de um professor. Quem são as pessoas mais universalmente admiradas e respeitadas em nossa cultura? Não são aqueles que possuem uma sólida noção de seus próprios valores, pessoas que não apenas professam seus padrões, mas também vivem de acordo? Todos nós respeitamos as pessoas que defendem aquilo em que acreditam, mesmo que não concordemos com suas ideias sobre o que é certo ou errado. Há poder em indivíduos que levam vidas congruentes, em que suas filosofias e ações são a mesma coisa. Com bastante frequência, reconhecemos esse estado singular de condição humana como uma pessoa íntegra. Em termos culturais, essas pessoas surgem sob muitas formas. O fato puro e simples é que aqueles que percebemos como coerentes em seus valores possuem uma tremenda capacidade de influência em nossa cultura. Incontáveis americanos se lembram dos noticiários noturnos. Ele esteve conosco em todos os dias mais importantes da vida do país, durante tragédias e triunfos, quando John F. Kennedy foi assassinado e quando Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Walter era parte da família de cada um. Os americanos confiavam nele, implicitamente. No início da Guerra do Vietnã, ele a relatou da maneira normal, com uma visão objetiva do envolvimento americano. Depois de visitar o Vietnã, no entanto, sua visão mudou e seus valores de integridade e honestidade exigiram que, certo ou errado, comunicasse sua desilusão. Independentemente de concordar ou não com ele, o impacto de suas palavras pode ter sido a gota d'água que levou muitos americanos a começarem a questionar a guerra pela primeira vez. Agora, não eram apenas alguns estudantes radicais que protestavam contra o Vietnã, mas o próprio tio Walter. O conflito no Vietnã foi, na verdade, um conflito de valores dentro da cultura americana. A percepção das pessoas sobre o que era certo e errado, o que podia fazer diferença, foi a batalha travada nos Estados Unidos, enquanto os soldados derramavam seu sangue, arriscavam a vida, alguns sem saberem porquê. Uma incoerência de valores entre os líderes americanos tem sido uma das grandes fontes de dor em nossa cultura. Watergate, sem dúvida, feriu a fundo muitos americanos. Contudo, ao longo de tudo isso, o país continuou a crescer e se expandir, porque há pessoas que sempre se destacam para demonstrar o que é possível e nos estimular a um padrão mais alto, quer seja Bob, focalizando a atenção do mundo para a fome na África, ou Ed Roberts, mobilizando as forças políticas necessárias para mudar a qualidade de vida dos fisicamente desafiados. Cada vez que um valor nasce, a existência assume um novo significado. Cada vez que um valor morre, uma parte desse significado desaparece. Precisamos compreender que a direção de nossas vidas é controlada pela pressão magnética de nossos valores. São a força à nossa frente, sistematicamente nos levando a tomar decisões que criam o rumo e o supremo destino de nossas vidas. Isso é verdade não apenas para nós, indivíduos, mas também para empresas, organizações e a nação da qual somos partes. Não resta a menor dúvida de que os valores dos fundadores dos Estados Unidos moldaram o destino da nação.
os valores da liberdade, direito de opção, igualdade, um senso de comunidade, trabalho firme, individualidade, desafio, competição, prosperidade e respeito pelos que têm força para superar a adversidade, sempre definiram a experiência da vida americana e, por conseguinte, nosso destino comum. Esses valores fizeram com que os Estados Unidos tornasse um país em permanentemente expansão, que inova e oferece uma visão de possibilidade para os povos do mundo inteiro. Um conjunto de valores nacionais e cultura teria moldado o país de uma forma diferente? Pode apostar que sim. E se o valor considerado mais importante por nossos antepassados fosse a estabilidade ou o conformismo? Como isso mudaria a face dos Estados Unidos? Na China, por exemplo, um dos valores mais altos da cultura é o valor do grupo versus o do indivíduo. A ideia de que as necessidades do indivíduo devem se subordinar às necessidades do grupo. Como isso moldou a vida chinesa diferente da vida americana? O fato é que, dentro dos Estados Unidos, há constantes mudanças ocorrendo nos valores da cultura como um todo. Embora haja determinados valores básicos, eventos emocionais significativos podem criar mudanças nos indivíduos e, em decorrência, nas empresas, organizações e países que eles constituem. As mudanças na Europa Oriental são, obviamente, as mais profundas alterações de valores que já ocorreram na comunidade internacional em nossas vidas. O que acontece com países e indivíduos também ocorre com empresas. A IBM é um exemplo de uma empresa cujo rumo e destino foram fixados por seu fundador, Tom Watson. Como? Ele definiu com clareza o que a companhia representava, o que seria mais importante para todas as pessoas experimentarem, independentemente dos produtos, serviços ou circunstâncias que surgiriam no futuro. Guiou a Big Blue para ser uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo. O que podemos aprender com tudo isso? Em nossa vida pessoal e profissional, assim como na frente global, devemos ser objetivos sobre o que é mais importante em nossa vida e decidir que vivemos por esses valores, não importa o que aconteça. Essa coerência deve ocorrer independentemente de haver ou não recompensas do ambiente por vivermos de acordo com os nossos padrões. Devemos viver por nossos princípios, mesmo em meio às tempestades, mesmo quando ninguém nos concede o apoio de que precisamos. O único meio de termos a felicidade a longo prazo é vivermos por nossos ideais mais altos e agirmos sistematicamente em consonância com o que acreditamos ser fundamental em nossa vida. Mas não podemos fazer isso se não soubermos claramente quais são os nossos valores. Essa é a maior tragédia na vida da maioria das pessoas. Muitas pessoas sabem o que querem ter, mas não fazem ideia do que querem ser. Conseguir coisas apenas não vai satisfazê-lo. Só viver e fazer o que você acredita ser a coisa certa é que lhe proporcionará o senso de força interior que todos merecemos. Lembre-se de que seus valores, quaisquer que sejam, são a bússola que o guiam para o seu supremo destino. Estão criando o caminho à sua vida ao orientá-lo a tomar determinadas decisões e ações sistematicamente. Não usar a bússola interior de forma inteligente resulta em frustração, desapontamento, falta de realização e o sentimento incômodo de que a vida poderia ser mais, se ao menos, de algum modo, alguma coisa fosse diferente. Por outro lado,
Há um incrível poder em viver em seus valores, um senso de certeza, uma paz interior, uma total harmonia que poucas pessoas jamais experimentam.